10 anos. 10 anos. Há 10 anos saí de Porto Alegre com a Graciete, que ia levar-me ao ponto de boleia para ir para casa. À nossa frente vinha um caminhão de cortiço e supus que fosse para o norte. Demos de sinal, estacionou, provavelmente alarmado, e perguntei se podia dar-me boleia. O senhor de bigode disse que sim e levou-me, de uma vez, até São João da Madeira. Cheguei de noite e encontrei, milagrosamente, porque alguém seguia a minha página de Facebook com 2 ou 3 mil seguidores, uma boleia que me deixou em casa dos meus pais, onde chegava quase 9 meses depois. Encontrei meus pais e o meu irmão no hall de entrada, em pé. Não estavam à minha espera, estavam a sair para ir para o hospital em Oliveira das Mães, onde a minha avó tinha dado entrada. Morreu no dia seguinte, mas ainda falei com ela um bocadinho. Outras almas diriam que esperou por mim para dizer adeus. A tristeza veio e passou no tempo que se foi afastando, levando o resto do mundo consigo, a minha avó ficando para trás, cristalizada no provável nada que nos espera. 10 anos. Já pensei 1000 vezes no que estaria a fazer de determinada altura, a 10 anos, a 20, a 30, e até agora parece que chego sempre atrasado. Parece que imagino sempre a mudança que vai haver, em mim, nas minhas circunstâncias, nos outros, mas que me esqueço que nenhuma dessas mudanças será, provavelmente, dramática. Não há um dia ou um momento em que recebamos um empurrão nas costas e alguém nos diga: agora és este. Não falo à toa. Fui pai há 5 meses e nem aí senti que tinha mudado drasticamente. Deveria ser suficiente para perceber que também não perceberei daqui em diante. Como que talvez aos 50 esteja a ler isto e pense: são mais ou menos o mesmo. Como o barco de teses, será que continuo a ser eu por mais memórias que vá acrescentando? Há sempre algumas que vão ficando, naturalmente, mas a partir de quantas diferentes e substituídas é que posso dizer que sou o mesmo? Há 10 anos cheguei a casa depois de uma viagem que me mudou para sempre. Essa, talvez, a quase me oferecer aquele estranho que veio por trás, deu um empurrão e disse: agora és este. Nesta viagem senti qualquer coisa. Olhei para trás e fiquei com a ideia de ainda ter visto a sombra desse homem. Mas não cheguei a ver. Seguiu cutucando-me aqui e ali e vendo-me andar em frente, com o pescoço a querer partir de tanto querer olhar para a frente e de tanto querer olhar para trás. A saudade bate-me forte. A saudade é ela, refém do estilo que até sabe onde as chaves podem estar para escapar, mas que se afeiçoou demais ao captor, que, tudo indica, até vem por bem. Poderia ser mais fácil, talvez melhor, poder olhar só para a frente. Sei que lembraria o passado, não é mesmo? A cena é que esta dor, que por vezes me deixa literalmente indisposto, é bonita para caralho. Sem esta tristeza a cobrir toda a felicidade passada, talvez a memória não fosse tão boa. Porque é triste que não possamos voltar a viver o que vivemos. Eu posso fazer muitas viagens e cada uma pode ser melhor que a outra, mas nenhuma delas será a minha primeira viagem. É arriscado dizer que nasci nela. Já cá estava e não era uma pessoa assim tão diferente do que aquela na qual me tornei de seguida. Houve um empurrão nas costas, mas nunca cheguei a ver o homem. Não nasci, mas houve uma parte de mim que nasceu nela. Até ir de viagem tinha muitas partes de mim de que gostava e talvez estivesse disposto quase a morrer por elas. Como por ser elas, se vendo-as mortas, morto estivesse. Depois da viagem, a modos que percebi que não tenho nenhuma que se a perder me mata. Claro que ainda tenho coisas de que gosto em mim, provavelmente até mais do que aquelas que tinha antes de ir em viagem. Mas a viagem mudou-me o suficiente para perceber que podia mudar o máximo e nem assim veria o homem empurrar-me. Mas, melhor ainda, e aquilo que temia, e se visse mesmo o homem? E se o apanhasse? Só deixaria continuar. Esta semana tive 2 desses momentos de dor de olhar para trás. 2 foram hoje. Há dias estava a escrever o meu romance e numa cena do Erasmus de um personagem lembrei-me do meu. Se a primeira viagem foi a única primeira viagem, o ano em Erasmus foi a única primeira vez em que eu saltei realmente numa piscina diferente. Fui ao Google Maps para tentar ver o prédio onde vivia e quando vi, senti-me, literalmente, levemente indisposto. Como se aquelas memórias todas, cada vez com menos espaço no meu cérebro, entrassem em revolta e ocupassem o meu estômago, e quando este também enchesse, outros colonos se estabelecessem no meu coração, onde o espaço, ainda que eterno, já parece escasso, tanto que o ocupa. E hoje à tarde pensei que,
Por mais que eu quisesse acreditar que sim, entre todas estas pessoas que foram importantes para mim, nem por uma só noite de copos, talvez não volte a ver a maior parte delas. Já sei disto há algum tempo, mas hoje bateu-me de outra forma. E senti-me triste por isso. Já tentei fazer o exercício de pensar em todas as pessoas que amo, ou amei, todas ao mesmo tempo, e pensar, de certeza que há uma pessoa muito importante em quem não estou a pensar neste momento. Provavelmente estou errado, porque certamente há pessoas que gostam mais de viver do que eu e não sentem essa tristeza a olhar para trás. Mas neste momento, quero parecer que estará relacionado com o facto de eu gostar mesmo disto. De estar vivo e tudo o que vem com isso. As pessoas todas, em casa, na rua, nas festas, em alegria espontânea, em copo partilhado e uma hora apenas. E por isso gostava de os ter para sempre. Os sentimentos todos tatuados nas pessoas todas, tatuadas no meu coração por não poderem escorregar e cair para fora. E agora, há umas horas, o Facebook mostrou-me uma memória. A Graciete e o Noé foram para cima e eu fiquei mais 10 minutos. Fui pesquisar. Vi que cheguei a Porto Alegre no dia 8 de novembro de 2011. Fiz as contas simples e percebi que cheguei a casa, em Valcambra, precisamente há 10 anos. Obrigado, Facebook. Cheguei ao quarto, as luzes estavam apagadas e a Graciete estava a deitar no Noé, que se entregara ao sono naquele momento. Dei a volta à cama, apoiei um joelho no colchão e fiquei estático. O que foi? Perguntou a Graciete. Nada, estava a pensar que cheguei a casa há 10 anos. Acho que estou a sentir uma necessidade de escrever. Deixa ver. Ficamos em silêncio uns segundos e cedi. Dei um beijo ao Kids, saí, fiz enchi o copo de vinho e sentei-me ao computador. Uma pequena luz no canto de um candeeiro que trouxemos de Marrocos. Pus Cherbourg, dos Beirute, a música que me inspirou a desbloquear e escrever a sinopse do livro desta primeira viagem. E deixei-me ir. A meio fui fumar um cigarro à varanda e agora, já bom inverno nos ouvidos, percebi que, também, estou a celebrar. Estou a celebrar de uma forma muito agradável, se queres te diga. Com uma leve moca, a música fixe nos ouvidos e sinto-me feliz por estar. Sinto que tenho razões para celebrar. Hoje, depois de correr, tomei banho e queria meditar. Não queria meditar 10 minutos, porque queria descer rápido porque já estava a começar a ficar tarde para começar a fazer o jantar. Mais 5 minutos, não. Tropecei numa sessão de 4 minutos em que Sam Harris fala de gratidão. Sou uma pessoa grata, mas, mesmo assim, há vezes em que me distraio. Não acontece muitas vezes, mas acontece esquecer-me uns minutos, talvez horas, em que me esqueço da razão pela qual o devo ser. Porque está tudo bem. E se ficar pior, pode sempre ficar pior. E se ficar pior, pode sempre ficar pior. Se não tivesse ido nessa viagem, tenho dificuldade em ver como estaria tão grato por essa vida alternativa que ia ter, como me sinto agora por aquela que tive. Talvez, nessa outra vida, tivesse a capacidade de gratidão, se percebesse que o sentimento vem de dentro e não de fora. Mas será que nessa vida saberia isso? Adoro e amo todas essas diferentes versões desse meu eu. Há algumas meio esquisitas, algumas incríveis. Há alguns génios e alguns burros. Mas essas versões são toda a gente que existe. E eu sou uma dos outros também. São João da Madeira, 10 de novembro de 2021, 1h38 da manhã, entre quarta e quinta-feira. É fenomenal a ideia de... Fascina-me a passagem do tempo e agora à medida que tenho quase 40 anos, com 38, começo a olhar para trás e talvez também por ter um filho, não é? Começo a ver-me com aquela memória antiga, porque a minha própria memória de mim será sempre mais ou menos contaminada pelo facto de eu ser eu próprio, mas eu tenho aquele tipo de memórias com um filtro vintage. Parece que eu realmente vejo memórias antigas com esse filtro e parece que consigo ver como é que o Noé se vai lembrar destes primeiros tempos. Não já, porque ele ainda não é mais para se lembrar, seja do que for, mas como é que se vai lembrar do estilo, de roupa, da altura dos pais, de quando ele era uma criança, das coisas que nós falávamos. Penso também naquelas primeiras memórias que ele poderá ter que não tem nada de importante, porque eu sei e imagino que muitas das memórias que nós temos antigas, nós temos-las e elas não importam para nada. Há coisas importantíssimas que os nossos pais nos tentaram ensinar, das quais nós não nos lembramos, e depois há coisinhas que não prestam para nada, das
das quais nós nos lembramos. E eu tenho vindo a ver estes últimos tempos um bocado como este presente como sendo o passado do futuro. É uma ideia acerca da qual eu penso há algum tempo e que sempre me cativou bastante. Porque o presente que nós vivemos, a modos que é inagarrável, porque nós quando começamos, e é uma ideia que eu já repeti em alguns sítios, nós quando começamos a pensar no conceito de presente, ele já faz parte do passado. Então se eu vir o meu presente como um passado do futuro, consigo de certa forma saltar para a frente, para depois saltar para trás e aterrar exatamente no mesmo sítio, mas o sítio onde eu aterro, ver o presente como o passado do futuro, acaba por ser, de certa forma, mais romântico. Como que vejo qualquer ação que eu possa ter como digna de uma memória interna, com esses filtros vintage, e isso é bonito. Também aquilo que eu estava a fazer neste texto, eu olho para trás e lembro-me todas as vezes em que eu já pensei daqui a 10 anos, daqui a 20, daqui a 30. E a verdade é que é agora. E eu já tive 15 anos e pensei no que é que estaria a fazer passado 23 anos. E agora, passados 23 anos, estou aqui a falar de quando eu tinha 15 e pensava como é que seria ter 38. E isso é estranho, como eu estava a dizer no texto, parece que às vezes quando... Porque os segundos passam todos um de cada vez, não é? E parece que quando nós pensamos como é que será daqui a 15 anos, ou 20, ou 30, achamos, reitero, como eu disse no texto, que vai ser tudo muito diferente. Mas a verdade é que os momentos são feitos deles mesmos e eles mesmos são feitos de partículas muito pequeninas que nós nem sentimos que nos assolam. E obviamente às vezes há uma mudança radical na vida de alguém, às vezes isso até pode acontecer durante um dia, mas não tem sido o meu caso. E então vejo mesmo esta minha viagem ao longo da vida como sempre um pequeno degradê que vai mudando a tonalidade de uma cor, mas a cor é sempre mais ou menos a mesma, que sou eu e a minha experiência daquilo que significa ser um ser humano como eu, com todos os enfesamentos que isso possa ter. Porém, também é verdade que, apesar de ter essa noção de que as memórias daqui a 10, e 20, e 30 não será assim tão radical, não consigo deixar de fantasiar com isso. E quando penso como é que será daqui a 30 anos, quando eu tiver 68, tento pôr-me um bocado nesse meu lugar do meu eu do futuro, em que se vai a perceber que foi mais ou menos a mesma coisa, apesar das coisas estarem muito diferentes, e o meu corpo estar muito diferente, e o meu filho ter muito mais idade, e provavelmente ter perdido muita gente pelo caminho. Até posso ter-me perdido a mim mesmo, mas aí nesse caso não vou estar daqui a 30 anos a poder analisar como é que foi no passado. Mas gosto de fazer o exercício de plantar-me nesse meu eu do futuro, de 68, e trazer-me de volta aqui e lá está, a ver este presente que eu estou a viver agora como o passado desse futuro, e por isso atribuindo-lhe uma certa de não dignidade, mas de mais beleza e romanticismo, porque eu tenho a certeza que no futuro vou ter saudades do passado, porque como eu disse neste texto, o passado a saudade é uma coisa que é um sentimento que faz parte de todas as células do meu corpo. Eu tenho saudades de tudo. E agora penso nisto, acho que já partilhei um destes vídeos precisamente a falar sobre saudosismo, mas consciente de que terei saudade deste momento presente, posso vivê-lo com mais intensidade. Nem que faça exatamente a mesma coisa, posso ter mais noção dele. E acho, ou espero, que isso possa fazer diferença.